Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7, o podcast 7x7 levando até você gente que faz, pessoas de carne e osso como eu, como você, que faz Brasília, o Brasil, o mundo acontecer, com suas atitudes, com seus exemplos, com seu trabalho, pessoa que faz. E hoje é com alegria, rapaz, que eu trago até você um garoto, um menino novo, General Paulo Chagas. Tudo bem com o senhor? Muito bem, muito obrigado pelo garoto novo. Com 73 anos, eu acho que a idade é uma coisa que você mesmo faz, né? Que idade você tem? Depende. Quando eu estou jogando polo, por exemplo, eu me sinto um garoto, né? É verdade. Aí, quando eu estou tendo que ler alguma coisa com a letrinha pequena, eu me sinto um velho. E assim por diante. A coisa funciona desse jeito. Então, se a medição for por aí, eu estou igual o senhor. Não jogo polo, mas quando eu estou lendo aí, tem que estar com óculos na cara, porque senão não vai. Pois é, gente, você vai acompanhar esse bate-papo no youtube.com/Brasília no ATV. Eu aproveito e te peço, se inscreva em nosso canal, toque no sininho para quando a gente tiver um conteúdo maravilhoso, um bate-papo descontraído como esse, você ser a primeira pessoa a receber. Aproveito, te peço então, se inscreva no nosso canal Brasília no Ar TV. E nós vamos falar muita coisa hoje, gente. O general, ele veio aqui, eu já perguntei para ele se eu posso perguntar tudo. Ele falou que pode falar tudo. Não, é um livro aberto a vida dele. Então, estamos aqui para bater esse papo. Lembrando para você que o canal Brasília no ATV tem a produção e direção geral de Marcelo Medeiros. General, quer dizer que o senhor é um garoto internacional, já rodou o planeta aí, já morou em Londres, Argentina, já andou um pouquinho. Eu rodei bastante o Brasil, nas também, unidades, né? de cavalaria. No exterior, eu tive 2 missões no exterior. Fazer um curso na Escola de Cavalaria na França, quando era... saí do Brasil capitão, cheguei em Paris major, fui promovido durante o voo. E depois, mais tarde, como coronel, eu fui adido no Reino Unido, em Londres. Olha que bacana, hein? Muito bacana. Muito bacana, muito tempo de trabalho. São 38 anos de serviço à pátria no Exército Brasileiro. 38 anos e 8 meses no serviço ativo e mais 7 anos como prestador de serviço, como chefe da equipe militar brasileira de hipismo. E não serviu. O senhor tem que continuar servindo a pátria. Agora se coloca como pré-candidato, é isso? Pré-candidato, mais uma vez. Servindo a pátria. Exatamente. Você, quando pergunta para um militar onde é que ele trabalha, ele te diz, eu estou servindo em tal lugar. Então, essa é a nossa missão, servir a pátria. Que bacana. E essa oportunidade, vamos dizer, e até não vou chamar de oportunidade, eu me imponho isso assim como uma missão de fazer mais uma incursão na política. A primeira foi há 4 anos atrás, quando eu me candidatei ao governo do Distrito Federal, e agora também, porque eu acho que aquilo que eu pretendia, ou que eu achava que tinha que ser, no empenho que eu tive como candidato e como apoiador, nós não realizamos, não conseguimos realizar. Eu me considero fracassado nesse sentido. Então, isso aí também me motivou vamos tentar mais uma vez fazer outra incursão. E eu chamo de incursão, e repito, gosto de repetir isso, incursão é alguma coisa que você faz para nós, na linguagem militar, é algo limitado no tempo e no espaço. Você vai lá, cumpre uma missão e volta. Faz uma incursão. Eu fiz uma incursão na política, me candidatei a governador, acho que fui muito bem. Acho não, tenho certeza que fui muito bem, porque aqui no seu programa que eu fiquei sabendo, né, com o meu amigo Ferreira de Lima, que a minha campanha não chegou a 90 mil reais. Verdade. E eu tive um pouco mais de 110 mil votos. E eu, quando faço essa análise, você divide 100, vamos chegar aos 100, 100 mil pelos 110 mil votos,
E você vê quanto que o nosso governador empenhou e divide pelos votos que ele ganhou. Foi muito mais do que eu tenho certeza que para ele foi muito mais caro do que para mim. E então, por pessoa, se você fizer essa conta, né, general? Fizer essa conta do que o senhor gastou pela quantidade de votos... Eu não gastei nada. Eu não gastei nada, eu botei nenhum tostão meu. É verdade? Nenhum tostão meu. Foi todas as pessoas que apostaram e que quiseram me apoiar. Na verdade, o dinheiro que eu gastei foi da gasolina do meu carro e do almoço e jantar que eu tinha que fazer fora, qualquer coisa assim. Mas dinheiro na campanha não botei nenhum. Não tenho. Não tem como Vou botar o que eu tenho, não tem como fazer. E esse assunto não vai acabar aqui, não. Nós vamos conversar mais sobre ele, porque ele falou aqui. Eu acho que foi excelente, vou dar a minha opinião logo, porque o primeiro tentativa, terceiro lugar, cara, com quarto lugar. Colado no terceiro, foi quarto. Foi quarto, né? Eu já estou te promovendo, general. Mas olha, nós vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouco. Agora eu quero voltar para as origens. O senhor é carioca, nasceu no Rio de Janeiro. Sou nascido no Rio de Janeiro, meu pai era militar e circulando pelo Brasil, eu fui o professor mais velho. E nasci no Rio de Janeiro. Depois o meu irmão, que vem depois de mim, que mora aqui em Brasília, já nasceu em Uruguaiana. O outro nasceu em Porto Alegre, a minha irmã nasceu no Rio de Janeiro de novo, e o mais novo nasceu em Uruguaiana outra vez. Que legal. Então, o senhor nasceu no Rio, então torce para o meu Fluminense, com certeza. Não. Nunca torci pelo Fluminense, já torci pelo Botafogo. Porra, general, porra, nasceu no Rio, tem que torcer para o Fluminense, mas tudo Na minha família, o meu neto mais velho torce pelo Fluminense. Já gostei, é gente boa. Mas a maioria torce pelo Flamengo. O que a gente vai fazer? Né? Nem todo mundo é perfeito, né, general? Nem todo mundo é perfeito. Agora, então, você já falou aí, teve uma infância boa, com uma boa quantidade de irmãos, cresceu ali no Rio de Janeiro. Porque me disseram... Não cresci no Rio de Janeiro, não. Perdão. Eu nasci no Rio de Janeiro e só morei no Rio de Janeiro quando meu pai estava fazendo curso. E eu servi no Rio de Janeiro também fazendo curso. Na verdade, servir no Rio de Janeiro, eu servi só um ano. Foi o ano de 85. Em 84 eu fiz o curso na França. Quando eu voltei, eu tinha passado um concurso para o Estado Maior, mas me mandaram para a escola de aperfeiçoamento como instrutor para aplicar o curso. E aí, no ano seguinte, eu fui. Então, o seu pai é militar, o senhor já nasceu militar? Nasci no Hospital Militar. Que bacana. E aí, colégio militar, depois seguiu carreira. Vesti a farda pela primeira vez aos 12 anos. Nossa, muito bacana, hein? Então, é uma história de amor ao Exército e à pátria, né, general? É verdade. Uma motivação permanente. Muito bom. O senhor é uma pessoa religiosa, general? Sou. Que bom. Pode nos dizer, católico? Católico. Que bom, que bom. Orgulhosamente católico. Amém, também somos, muito bacana. E hoje o senhor tem quantos filhos? 3 filhas e 5 netos. Eu fiquei sabendo que você, com os filhos, netos e genro, ganhou aí, como é que é o nome lá, gente? Campeão do torneio de inverno do regime Dragões da Independência. Que bacana. Nós fizemos um time da família, reforçada por 2 genros, e ganhamos o torneio. Foi bacana, foi muito bacana. Muito bom. Família competindo unida. E a família abraça junto a questão política? Olha, a minha filha mais velha, ela repudia essa minha tentativa, essas minhas incursões na política. A minha filha do meio, a Carolina é bem politizada, ela gosta, acompanha, tem opinião e sabe colocar as opiniões dela. Eu tenho, assim, eu imagino que ela, se ela resolvesse se dedicar, ela seria uma excelente deputada, entraria na política sabendo o que está dizendo. E nós estamos precisando, né? É verdade. Estamos precisando, né, general? Temos que botar bons nomes lá. O senhor chegou em Brasília, então o senhor tinha quantos anos? Olha, eu vim a primeira vez a Brasília, até digo que eu morei pela primeira vez em Brasília quando ainda era cadete, porque meu domicílio era a casa do meu pai estava servindo aqui,
Então, ainda como cadete, em 69, meu pai veio para cá. Mas eu só vim servir em Brasília como tenente em 74. Em 74, 75. E só retornei para servir em Brasília em 90. E aí só saí daqui como adido, e voltei para Brasília, depois saí de novo para comandar uma brigada, já como general, brigada em Natal, e fazer a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. Eu voltei para cá e não saí mais. E Brasília te abraçou? Gosta de Brasília? A minha família toda gosta de Brasília. Toda a minha família está aqui, minhas filhas, meus netos, estamos todos aqui. E o nosso esporte nos une junto ao Regimento de Dragões, que é onde as minhas filhas se criaram, aprenderam a montar cavalo. E até hoje nos reunimos sempre lá. Que bom, né? Agora, general, me diga uma coisa. 73 anos 73. O senhor me formou, na reserva, vida tranquila. Por que ser deputado? Eu já falei isso. Primeiro, eu não pretendia me candidatar a nenhum cargo há 4 anos atrás. Mas, de repente, eu passei a ser procurado, porque eu passei a ter um protagonismo nas redes sociais, dando as minhas opiniões, e também pelo fato de eu pertencer ao grupo Terrorismo Nunca Mais, o Ternuma, e o Ternuma tinha um protagonismo importante nessa época, e participando também dessas manifestações de rua que nós fizemos, sempre eu tive muito orgulho disso, porque nós participamos como organizadores desses movimentos de rua, sempre com a preocupação de ser ordeiro e veemente e ordeiro. E nós conseguimos isso. E com isso, eu acho que foi em função disso que eu ganhei esse protagonismo. E aí fui procurado. Mas, general, o senhor vai ficar só nisso? O senhor pode fazer mais. Eu não acreditei que poderia fazer mais, mas essas pessoas que entenderam, que enxergaram isso, fizeram até pesquisa eleitoral, e no final alguns especialistas vieram dizer, não, olha, o senhor tem esse percentual aqui que lhe dá uma grande possibilidade. Depois, conversando com outras pessoas, e aqui eu vou até citar o nome, o Dr. Gutenberg, que é o presidente do Sindicato dos Médicos aqui, eu fui conversar com ele e ainda não tinha decidido. E aí ele me fez uma opção de pergunta, eu ficava sempre em cima do muro, porque não sei. Aí uma hora ele me disse, até comentei isso com ele agora, sábado passado, e ele disse, o senhor é que fez eu decidir me candidatar, porque o senhor chegou uma hora e disse, olha, para entrar nesse negócio você tem que tomar uma decisão. É sim ou não. Se você ficar no meio, é não. É verdade. Então, toma uma decisão. E aí vai fundo. Aí eu saí dali, o amigo que estava comigo disse, pô, ele foi grosseiro. Eu disse, não, ele foi o melhor cara que falou comigo. Melhor agora foi ele. Que eu precisava ouvir, disse, né? Toma uma decisão e vai fundo. Ele disse, bom, eu decidi você governador e pronto. Que bacana. Agora, o senhor tem um jeitinho meio profético, viu, doutor? Ô, general, o senhor me perdoe aqui, porque em 2018 eu cheguei a ver alguma campanha do senhor, um pedacinho, o senhor já era muito preocupado com a saúde. E logo em seguida veio aí essa bendita Covid, que se a gente tivesse ouvido o seu conselho lá em 2018, a gente não tinha passado por tantos problemas de saúde pública em Brasília. Não é verdade? É verdade. Aliás, na nossa plateia, aqui tem uma pessoa que foi muito importante nisso, porque ele me levou lá no Hospital do Gama. E eu já tinha ido, eu precisava conhecer os hospitais. E eu queria conhecer todos, mas eu não tive preparo emocional para estar em mais do que 2. E nós fomos lá no Hospital do Gama e eu efetivamente saí de lá deprimido com o que eu vi. Eu entrei no hospital
e eu disse para as pessoas que estavam comigo, eu não vou entrar nesse hospital como candidato. Eu me nego a entrar como candidato, porque as pessoas que estão aí estão sofrendo e eu não vou fazer campanha política. Eu quero ver de perto como é que funciona isso. Tinha um rapaz, um enfermeiro que nos levou lá, nos mostrou tudo. E eu vi coisas terríveis lá. E eu saí dali dizendo, não existe outra prioridade no Distrito Federal. Enquanto isso não estiver humanizado, nada é importante. Então, eu colocava a saúde, a educação, todas as minhas 5 prioridades, eu colocava no mesmo nível, nós temos que fazer tudo. Mas quando eu cheguei e via a realidade da saúde no Distrito Federal, eu disse, ninguém tem moral para fazer outra coisa, ou priorizar outra coisa, antes de resolver esse problema. E eu recebia, às vezes as pessoas me ligavam, o senhor não consegue uma UTI, porque meu pai está assim, está assado, não sei, como é que eu vou conseguir? Liga para um, liga para outro, não tem, está tudo fechado. Eu ficava imaginando, não temos reserva de UTI. Aí isso já não era mais campanha, né? Uhum. Mas eu já conhecia a situação. Quando começou a pandemia lá na Itália, eu disse, nós estamos perdidos. Porque se não começarmos agora a providenciar leito de UTI para ter isso de sobra, nós vamos correr atrás da máquina e vai morrer gente. É verdade. Como morreu muita gente. Como morreu, de fato, morreu muita gente. Então, não nos preparamos, sabendo que ela ia chegar, e o Brasil não se preparou. E não vou dizer que foi o Distrito Federal que não se preparou. O Brasil não se preparou. E eu vou aproveitar, já que você disse que eu posso falar à vontade. À vontade, meu amigo. Entendeu? Fique à vontade. O Exército Brasileiro tem... É dogma, não? Esse é de formação. Você não pode ser surpreendido. O soldado não pode ser surpreendido. Ele tem que estar sempre se antecipando. Não significa que ele nunca será surpreendido, mas ele tem que estar preocupado, pelo menos, embora nosso jargão preocupar-se não é ação tática, né? Se basta se preocupar, não significa nada. Mas, em função dessa preocupação, o Centro de Estudo Estratégico do Exército levantou todos os problemas e montou um plano para nós nos contrapormos, estamos preparados para receber essa pandemia aqui. Esse plano inclusive, foi publicado no site do Centro de Estudo Estratégico, ficou lá uns 2 ou 3 dias. Depois mandaram tirar. Olha aí. Porque não era a intenção do governo de atacar daquela forma. Ou seja, está preparado, estão dizendo, não, está sendo alarmista. Uhum. Não. E o plano foi retirado e acredito que nunca foi usado. Pois é, eu quero render louvores aqui ao nosso Exército Brasileiro, que nossas rodovias, ferrovias, nossas estradas, todas foram produzidas pelo Exército Brasileiro e estão aí há anos, não é isso, general? Agora, como é que o senhor vê hoje essa questão da parte da nossa imprensa, que é uma imprensa militante e que fica denegrindo as nossas Forças Armadas, em especial o Exército? O senhor acha que é só por causa que o nosso presidente da República é um ex-capitão do Exército? Não. Não é por essa razão. Mas nós estamos sendo demonizados e uma tentativa de desmoralizar e demonizar as Forças Armadas desde o fim do regime militar. E aí nós temos o período que a gente chama do período do grande mudo, deixa falar e tal. Eu, inicialmente, eu concordei com isso, concordo com essa ideia do grande mudo. Só que, a partir dos governos do PT, isso aí teve um recrudescimento muito grande e foi também... entrou aí o Fórum de São Paulo, isso com uma estratégia do Fórum de São Paulo para os exércitos, as Forças Armadas de todos os países onde eles estavam pretendendo se instalar. Então, a partir desse momento, eu passei a achar que o grande mudo já não deveria mais permanecer mudo. Não para polemizar, mas para colocar a sua posição com relação a tudo que acontecia no Brasil e que afetava a nossa missão constitucional. E isso, você não precisaria
pronunciamentos, em coisa nenhuma. Bastava, no meu entendimento, colocar isso no canal de comando das forças, a partir do momento que nós tínhamos um Ministério da Defesa, se colocar no canal, olha, isso não foi assim, foi assado, essa determinada atitude interfere na nossa missão. Por exemplo, essa lei do desarmamento. A intenção era fechar todas as fábricas de armamento no Brasil. Isso eu assisti. Não, tem que fechar. Mas como vai fechar? Isso interfere na nossa missão. É verdade. Não, você fecha uma indústria que produz armamento, está interferindo na missão, vai fragilizar o país com relação a isso. Então, eram posições que, no meu entendimento, o Exército tinha, mas não manifestava. E talvez, vamos dizer, manifestasse sem grande intensidade, sem grande veemência nesse canal de comando que nunca passou do ministro da Defesa. Mas era importante que se fizesse isso, porque na minha estratégia pessoal, que não valia nada, eu era um coronel, um general de brigada, isso acabaria batendo na mão da imprensa. E a imprensa, então, ia polemizar isso. É verdade. E aí, pronto, está feita a polêmica. Vamos discutir isso, a sociedade vai discutir. Não o Exército entrar na discussão, mas jogar o assunto. A nossa opinião é essa. Quem quiser defender, defenda. Quem quiser atacar, ataque. Mas você sabe que essa é a nossa posição. E essa nossa posição está respaldada na missão constitucional, nos nossos bons argumentos. E o Exército tem preparo para isso. Então, o senhor é a favor do cidadão armado? Sou a favor. Eu sou contra o desarmamento. Eu sou a favor de que cada um que se dê ao cidadão o direito de se sentir mais seguro com uma arma. Eu tenho arma, mas não ando com ela. Nunca andei com arma. Eu só uso a minha arma quando eu vou viajar. Vou viajar de automóvel, eu boto a arma ali para sua segurança pessoal. Só para segurança. Agora, também sou contra você colocar e dizer assim, cada um pode ter 6 armas. Eu sou contra isso. Não. Se você quer ter 6 armas, se habilite como caçador, como CAC, né? Caçador, atirador. Atirador, participe de um clube de tiro para poder... de tiro, pronto. Aí você vai lá, pode ter quantas armas você quiser. Mas o cidadão comum, eu até digo, você tem uma arma, não pode até ter 2. Ele tem uma em casa, outra no carro, se ele se sente mais seguro. Claro. Mas para isso é só você estabelecer uma regra. É que você pode ter quantos automóveis você quiser. Agora, você só vai poder dirigir depois que tiver carteira. É verdade. Né? O automóvel também é uma arma, né, general? Agora, eu costumo dizer aqui que eu não queria ter o direito de ter uma arma. Eu queria ter o direito do ladrão ter a dúvida se eu estou armado ou não. Só isso já faz diferença. Não é? Só isso já faz diferença. Se, por exemplo, passar um bandido agora, ver que tem aqui 4, 5 pessoas... E eles são pessoas de bem, é óbvio que vão estar desarmados. O bandido, ele não cumpre a lei, ele vive com a arma dele legal. Então, eu queria ter esse direito de dar a dúvida ao bandido. A hora que ele me vê, ele fica na dúvida, porque hoje em dia não tem nenhuma. Eu também sou a favor. E a próxima pergunta, vamos para outra arma. Uma arma bem mais poderosa que você tem. E liberou essa arma para pessoas com 16 anos de idade. É o título de eleitor. Eu acho uma arma poderosíssima. O senhor é a favor das urnas eletrônicas? O senhor tem alguma dúvida? O senhor tem alguma observação quanto às urnas? Eu tenho uma posição bem formada sobre isso. Eu não tenho condições culturais, eu não sou técnico em informática, para dizer que as urnas não são confiáveis. Mas o conhecimento que eu tenho me permite dizer que todo equipamento eletrônico tem porta dos fundos. Ele é vulnerável. Todos eles são. No caso das urnas, como elas não estão ligadas à internet, você precisa infiltrar, não um vírus, mas alguém no sistema para que o sistema seja colocado o vírus. Também vejo que as pessoas... Não, as urnas são fraudáveis. Não, as urnas são fraudáveis, mas para você fraudar as urnas, quantas urnas são? Quantos milhares de urnas são? Quantas pessoas você precisa usar para envenenar
todas essas urnas. Precisa de gente à beça. Porém, se você colocar o vírus lá no computador, que vai receber essas informações, aí sim, esse vírus pode ser colocado lá. Bom, então tem essa vulnerabilidade. Eu, considerando o histórico das nossas eleições, eu não tenho argumento nenhum para dizer que elas já foram fraudadas, nem teria condições, ao final dessa eleição, de dizer, houve fraude. Não tenho condições de dizer isso, e não vou dizer. Logicamente, não tenho condições. Se eu tivesse, até diria, se eu chegasse a essa conclusão. Mas eu não tenho essa condição. Porém, tem um outro porém, que existe uma lei, que até por acaso é uma lei proposta pelo presidente Bolsonaro, quando deputado, que foi aprovada e que há muito tempo já podia estar sendo colocada em uso, que é acoplar às urnas uma impressora. Eu fui ao julgamento lá, à audiência, a plenária do STF, quando eles foram chegar a essa conclusão por unanimidade, que não precisava, etc. Achei todos os argumentos ridículos. Todos. Nenhum dos argumentos, para mim, me convenceu. Inclusive, e particularmente, o do ministro Gilmar Mendes, que disse que era caro fazer isso. Que isso. Quer dizer, quanto é que custa essa maquininha que a gente usa para cartão de crédito? Cara, eu comprei um aqui por R$ 9,90 por mês. Vamos botar R$100. R$100. Para botar aqui não custava nada. Nada. E ele botou lá, o valor era 2 bilhões. Isso também, o que são 2 bilhões diante dos 10 trilhões que o PT roubou do Brasil? É verdade. Nada, né? Nada, absolutamente nada. Então não tem justificativa para aquela maquininha não estar lá. E eu digo também o seguinte, enquanto um brasileiro, que o poder é do povo, todo o poder é do povo, enquanto um brasileiro tiver dúvida, essa dúvida tem que ser tirada. Não pode aceitar. Diz, não, você está enganado. Não. Eu quero ver o meu voto. Gostaria muito de ver o meu voto. Não vou botar em dúvida a urna, mas eu quero ver meu voto. Gostaria muito de ver meu voto. Não quero nem botar a mão nele. Eu quero vê-lo ali impresso, está bem, aperto a segunda vez ou outro botão, ela entra lá e o voto sai do jeito. Está registrado e serve ali. Materializar o meu voto. É o que eu costumo dizer, o senhor tocou num assunto muito interessante, quando você faz qualquer compra, em qualquer lugar, você tem um cupom, você tem um recibo. Né? E, nesse caso, você nem vai levar esse cupom, nem vai levar esse recibo para casa. É a primeira auditoria, é a auditoria do eleitor. Foi isso mesmo que eu votei. Tá? Visualiza, conforme aperta o enter, aperta ali aceite, já desce aquele papelzinho, tudo bacana. Infelizmente, eu queria ter um pouco mais de entendimento sobre esse assunto. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo nas eleições para o Hollenberg, quando foi candidato a governo pela primeira vez, sabe, general? O que eu achei suspeito é um negócio que ninguém ainda compactou com a mesma ideia que a minha. Eu vou contar brevemente aqui. Sala da escola, tudo muito lindo, todos voluntários muito bem preparados, ali, muito bem treinados. O povo brasileiro é fantástico. Se colocar à disposição para trabalhar, ficar ali o dia inteiro à disposição para servir, eu acho muito bacana. E eu fui ser fiscal de um partido na eleição do governador Hollenberg. Na época, cheguei cedo, abre-se a urna, chama todo mundo assina, zerésima, aperta, tudo zeradinho, bota lá na parede. Muito lindo, o processo é muito bacana. No final, às 5 horas da tarde, encerra-se a votação, chama todo mundo, aperta o botão, sai de novo as zerésimas com os números dos votos aplicados naquela urna. A presidente da mesa pega aquela mídia, porque o TSE não carrega aquela urna toda. Ela simplesmente abre e tira eu chamo de pendrive. Eles falam que é mídia. É um pendrive mais grosso, mais gordinho. Tira de dentro da urna aquilo, bota no envelope, lacra e entregou para um rapazinho, 1,5 metro de altura, com camisa do TSE, uma jaqueta. Ele abriu um dos bolsos, botou. Aquilo me deu um start. Eu fiquei, cara,
Só isso. Aí eu fui acompanhando. Ele foi de sala em sala, numa escola que eu estava no Lago Sul, recolhendo e botando nos bolsos. Recolheu ali umas 30 ou 40, se eu não me engano, e eu atrás, igual o detetive, igual o marido traído, ali atrás. Ele entrou num Uno branco, sozinho, escrito na porta TSE. E aí eu fui atrás. Agora, quando chegou lá, ele entrou na garagem do TSE. Mas Deus que me perdoe. Eu não sou marido traído, mas sou desconfiado. Quer dizer, eu acho que eu não sou marido. Eu acho que eu não sou marido. Quem me garante que aquelas mídias, que aquele jaleco cheio de mídia, foi o que foi lá para dentro? Dentro daquele Uno podia ter um outro. Claro que ficou muito bem colocado como o senhor botou. Precisaria ter ali, então, o quê? Mais de 500 mil pessoas para fazer isso em cada escola, entendeu? Mas a gente não duvida, eu não duvido mais de nada. E como um bom desconfiado que sou, foi a parte que me causou desconfiança, essa trajetória, esse traslado dessa mídia. Então, eu acredito nas zonas eletrônicas, mas eu não confio nas pessoas que a manuseio. Eu acho que isso aí, eu voltando àquilo que eu falei no início, né? Para que isso seja... Isso é possível, lógico, como você falou, os caras pegam, troca o jaleco e entrega a outros lá. Mas para cada sessão eleitoral, você vai ter que ter um cara desse para fazer isso. Então, verdade. Aí não existe segredo que resista a isso. Verdade. Daqui a pouco... E outra, você vai ter que... O cara entrou nessa e vai ter que passar o resto da vida sendo alimentado para manter a boca calada. É verdade. É muito difícil isso aí acontecer. É verdade. Bom, já tirou minha dúvida, tá vendo? Já sou um brasileiro que voto e não vou ter mais a dúvida. O general tirou aqui a minha dúvida. Muito bacana. Agora vamos para um assunto um pouquinho mais polêmico, tá? O que o senhor acha da intervenção do Supremo Tribunal Federal, principalmente junto ao deputado Daniel Silveira, já que é um cargo que o senhor vai colocar o seu nome à disposição, o senhor é um pré-candidato a uma vaga de deputado federal. O que o senhor achou dessa bagunça que o Supremo não, um ministro, que o Supremo também é perfeito, né? As nossas instituições são muito boas, as pessoas é que atrapalham um pouquinho. Bastante. O que o senhor acha? Eu tenho me manifestado com relação a isso, e tanto tenho me manifestado que eu estou no inquérito do fim do mundo. A Polícia Federal já esteve na minha casa para levar meu computador, etc. Então, eu tenho opinião, e a minha opinião está sendo até considerada por eles, senão não tinha mandado a Polícia Federal na minha casa, que muito me honrou, com certeza. Eu falei isso para o delegado. Eu até ganhei muita coisa, porque até então eu tinha no Twitter 120 mil seguidores. No dia seguinte já tinha 160 mil. Nossa. Foi o melhor upgrade que eu ganhei na minha vida. Te deu notoriedade. E depois eu tive que ir lá na Polícia Federal responder umas perguntas. Uma das perguntas que eles me fizeram foi se não tinha tido um impulsionador. Eu não sei nem como é que chama isso. Aí eu disse, eu tive, sim. Aí, o senhor tive. Como é que foi isso? Não, foi a Polícia Federal. Vocês estiveram na minha casa. Muito legal. Foi assim que funcionou. Vocês me colocaram na mídia, me colocaram em evidência. O menino que estava redigindo lá, quando parou de redigir, era para rir. Eu disse, mas é para rir mesmo. É para rir. Mas eu sou crítico, tenho sido crítico, não da Suprema Corte. Não, eu me cuido até para não falar mal dela. Porque o STF, eu às vezes estou escrevendo isso, eu vou falar alguma coisa, e o STF, não é o STF. O STF é uma instituição perfeita, necessária ao regime republicano, à democracia. É muito importante isso. É verdade. Muito importante. O problema é que, se você for ver a estratégia do Foro de São Paulo, começa assim: elege um líder carismático, Hugo Chávez, Lula da Silva e outros. Por aí vai. Por aí vai. Você já está com ele lá. Aí você vai ao Congresso, o Legislativo, porque o Legislativo tem preço. E você chega no preço.
Veja Mensalão, veja Petrolão, principalmente Mensalão. Mensalão foi onde começou. Aí nós estamos juntando gente para o nosso grupo. Tá. Aí vem a terceira conquista, Suprema Corte. Quando você já tem o legislativo, é o líder carismático, você se mantém no poder bastante tempo. Veja Hugo Chávez, quanto tempo ele ficou no poder. Bem mais de 20 anos. Veja Fidel lá o Castro. Não, mas esses já estavam. Foram de São Paulo. Que trouxe, perdão, tá certo. Aquele lá da Bolívia, o Cocaleiro, lá, também, ficou um tempão. Bom, aí você, nesse período, a Suprema Corte é indicada por quem? Pelos presidentes. Pelo presidente. Então você vai mobiliando a Suprema Corte. Aí você já tem, depois de algum tempo, você tem 3 poderes na mão do fórum. Falta o quarto, que sem ele não se faz nada em termos revolucionários, que é o poder militar. Olha aí. Se você não tem poder militar, você não toma o país, não faz revolução. Então, voltando ao Hugo Chávez. Hugo Chávez era militar. E a primeira coisa que ele fez foi cooptar as Forças Armadas. Aí, quando eu falo cooptar as Forças Armadas, a gente pode pensar, bom, é possível cooptar as Forças Armadas. Sim, mas a que preço? As Forças Armadas, aí outro dia alguém falou, mas lá na Venezuela, alguém me perguntou isso até, acho que foi o Paulo Figueiredo, na Jovem Pan. Ele perguntou, mas lá na Venezuela, ele disse, olha, comparar Forças Armadas, a diferença entre as Forças Armadas brasileiras e as Forças Armadas da Venezuela, a diferença é abissal. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Em termos de profissionalismo, em termos de comprometimento, em termos até éticos e morais. De formação mesmo. De formação. Então, essa é uma garantia que nós temos. E, se você for ver a autocrítica que o PT fez quando saiu do poder, se não me engano, foi 2015 que eles fizeram essa autocrítica. Eles diziam, onde é que nós erramos? Nós não conseguimos cooptar as Forças Armadas. Então, no final das contas, as Forças Armadas são a melhor garantia que o Brasil tem de se manter um país democrático. Porque se você quiser virar a mesa, você só vai poder virar a mesa se tiver poder militar. E os militares não vão embarcar nisso e não vão permitir que isso aconteça. É verdade. Esse é o mais importante. Uma vez eu fui convidado para falar 10 minutos sobre a Constituição lá no Congresso, quando a Constituição completou 30 anos. Eu gosto muito, eu tenho uma preocupação com a coerência muito grande. O que eu estou te dizendo hoje é o que eu sempre disse. E isso aqui vai estar gravado e eu vou ver quantas vezes for necessário. Com tranquilidade. Porque eu tenho que saber o que eu disse. E se eu disse alguma coisa errada, a iniciativa de dizer que estava errado vai ser minha. Claro. Entendeu? Eu me preocupo muito com isso. Então eu disse, eu vou falar sobre a Constituição, não vou inventar nada. Peguei tudo que eu já tinha escrito sobre a Constituição, nunca escrevi exclusivamente sobre ela, mas me manifestei sobre ela em determinadas circunstâncias. Montei um discurso de 10 minutos. E nesse discurso, uma coisa que eu falava era das Forças Armadas. Quer dizer, as Forças Armadas, eu disse, são o último recurso da nação, o último recurso da democracia. E quem presidia a mesa era o meu amigo, o senador Isalci. E ele quando terminou, ele fez uma crítica. Ele disse, eu só queria fazer uma crítica ao general, porque as Forças Armadas não são o único recurso da nação. Aí eu fiquei pensando, eu vou fazer uma polêmica, vou dizer para ele que não estou ouvindo direito, mas como eu enfatizei isso muito bem, a plateia toda entendeu o que eu falei, só ele que não entendeu. Que não entendeu. Mas quando saímos dali, saímos para tirar uma fotografia, ele foi tenente temporário do Exército, de artilharia. O Isalci, eu não sabia. Fez o NPUR aqui no 32, GAC. Aí eu disse para ele, deputado, eu sei que o senhor foi tenente temporário, foi de artilharia. E eu vejo que o senhor foi um bom artilheiro. Nunca lhe vi, tenho certeza que o senhor foi um bom artilheiro. Por quê? Porque
porque o senhor é surdo. Todo artilheiro é surdo. É porque eu tiro ali perto do ouvido. Gente, adorei. Eu gosto muito dele. Viu? Eu não quis polemizar na hora, dizendo, não foi isso que eu falei. Não polemizou, ironizou e saiu ainda por cima. Só falei para ele e para as pessoas que estavam ali por perto ouviram. É piada, claro. todo mundo. É claro. Não vamos criar problema por causa disso, né? Muito divertido. Agora, gente, vocês não sabem, o general Paulo Chagas é um escritor de mão cheia. O senhor já pegou tudo que o senhor escreve ali nas redes sociais e já pensou em colocar no livro? Ou já o fez? Não. A pergunta é retórica. Eu fiz uma seleção há algum tempo atrás, até para me justificar. Eu disse, se eu conseguir publicar isso, é uma boa justificativa para as pessoas enxergarem isso. Eu me considero, aqui em Brasília, que eu fui... Pode ter alguém que tenha feito tanta campanha e se empenhado tanto pela proposta do presidente Bolsonaro, tanto quanto eu. Mais do que eu, não. Não existe. Porque eu era o único que, como candidato a governador, podia falar positivamente, porque o meu partido era o partido dele. O meu partido era o PRP, aqui em Brasília. Ele disse, aqui em Brasília, o PSL é o PRP, porque o PSL de Brasília apoiava o Alckmin. Então, eu era o candidato. Então, eu falava. Muitas vezes, eu na imprensa, na televisão, no Metrópole, eu me lembro uma vez fazendo uma sabatina, 2 jornalistas lá me interrogando. Eu vou dizer, 70% do que me perguntaram é em cima da proposta do Bolsonaro. Para eu justificar. Porque eles eram contra esse negócio que eu falei aqui do armamento. Me perguntaram como é que é isso. No fim, eu justifiquei tudo tranquilamente. E no final, a repórter, quando saímos do ar, a repórter me disse, General, como é que o senhor consegue nos convencer e ele não? Eu disse, é um problema de personalidade. Ele sempre foi assim, um discurso agressivo, mais agressivo e tal. E no final você acaba disputando com ele o argumento. Eu sou bolsonarista, votei, fiz campanha também. Agora, eu costumo dizer que ele não processa. O que vem na mente ele já fala, né? Então, talvez é a dificuldade. Essa é uma das coisas que eu me manifestei também, dizendo que todo mundo já conhecia isso que você está dizendo, do Bolsonaro. Então, ele, no momento que assumiu como presidente, ele tinha que saber que iam atacá-lo dessa forma, já sabendo qual seria a reação dele. Então, a única coisa que ele não podia era reagir como o inimigo quer que ele reaja. E ele reagiu exatamente como o inimigo queria, o tempo todo. Mas desse tempo, eu peguei tudo que eu escrevi desse tempo, fiz uma seleção, lógico, tudo voltado para esse tema, para mostrar o quanto que eu fui mudando e por que eu fui mudando de opinião. E por que eu justifico por que eu mudei de opinião. E tá escrito, eu não mudei de opinião com relação à proposta do presidente Bolsonaro. Não mudei absolutamente nada. Se hoje alguém me perguntasse qual é a sua proposta, agora, eu resolvi me candidatar a presidente. Qual é a sua proposta? A do Bolsonaro, em 2018. Lê lá que é a mesma. É aquela que eu vou pegar para mim. Família, pátria e Deus. Aquelas propostas. Aquelas propostas eram as propostas que nós todos queríamos. Mas, aos poucos, ele foi cedendo à pressão que vinha de fora. E eu até escrevi um texto lembrando o tenente Antônio João Ribeiro, que era lá da Epopeia dos Dourados, que tem uma estátua dele lá na Praça General Tibúrcio, que trata da retirada da laguna. E está lá ele, levando 3 tiros no peito. Ele estava lá no Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, na colônia dos Dourados, e os paraguaios invadiram o Brasil. Era ele e mais 13 homens. E o Paraguai foi lá e disse, olha, te rende porque tu vai morrer. E ele respondeu, disse, eu sei que morro, mas o meu sangue e o dos meus companheiros vai servir de protesto solene contra a invasão do solo da minha pátria. Então ele foi lá e se imolou, morreu. Eu não quero que o Bolsonaro... Você queria que ele morresse? Não, absolutamente, não quero que ele morra, de jeito nenhum.
Mas eu queria que ele sustentasse a posição dele. Uhum. E jamais cedesse a posição. Porque nós teríamos argumentos para defendê-lo, ir para a rua e defendê-lo. Todos aqueles 57 milhões de brasileiros teriam. Mas eu acho que ele... Não sei, não vou saber, porque só ele pode responder isso. É verdade. Mas eu me decepcionei. Me decepcionei. Já comecei a minha decepção. Se você for ver, eu selecionei uns 60 e tantos artigos, ou textos, eu não gosto de chamar de artigo. Artigos você escreve para o jornal. Eu escrevo texto para o jornal. Boto lá, se o jornal quiser pegar, pega. Já fui convidado para escrever para o jornal, nunca aceitei. Porque, assim, não, porque aí você faz uma crônica, não sei o quê, por semana. Assim, não, eu não escrevo por semana, nem para tempo. Eu escrevo quando me dá vontade. Quando eu me sinto motivado. Claro. Aí você... Quando eu sou provocado por alguma coisa, né, general? Então, toda vez que o senhor escrever, o senhor manda para mim. Mas não publica. Eu disse, tá bem, eu vou mandar para ti, vou esperar 12 horas. Se você não responder que vai publicar, eu publico. É isso aí. Pronto. Bem, eu queria aqui botar uma opinião de um leigo e até também lhe questionar, porque eu descobri, depois de 55 anos, que a política não é para amador. E vi o Bolsonaro sofrer muito nesses 4 anos que ele está lá, porque ele teve que se render a um Congresso corrupto, acostumado com muita boa vida, com muita falcatrua, bateu de frente com a mídia militante, cortou o principal, que é o dinheiro para esse povo, tanto da mídia como dos artistas, né, a tal da teta da Lei Rouanet. E até tem uns conhecidos que a gente conversa um pouquinho sobre política quase todos os dias de manhã, e ele fala, cara, mas o Bolsonaro tá falando besteira. Eu falei, bicho, olha como que seria mais fácil. Ele acordava, venha cá, Rodrigo Maia, venha cá, Alcolumbre, quanto é que você quer? Ah, eu quero 10 bi, toma. Ah, fulano, quanto é que você quer, Alcolumbre? Eu quero tanto. Rede Globo, quanto é que você quer? Tanto. E ele estaria governando. Estou colocando um jeito bem vulgar, para lhe perguntar, fazer política, dá para fazer política sem fazer conchavos, sem fazer negociatas? No Brasil de hoje, com aquele Congresso? Olha, a oportunidade que nós tínhamos para provar que isso é verdadeiro, que é possível, nós jogamos fora agora. Agora se provou o contrário, né? Mas a oportunidade era aquela. Essa oportunidade que hoje nós estamos vendo escorregar pelos nossos dedos. Era naquela oportunidade, desde que ele assumiu, e outra, você fala, Bolsonaro não é amador. É verdade. 28 anos dentro do Congresso. Então, ele sabe quem ele era, a primeira coisa, autocrítica. Ele tinha que ter autocrítica. Saber quem sou eu, quais são as minhas vulnerabilidades. E se proteger dessas vulnerabilidades. Ele sabia que ele ia ser atacado dessa forma e deixou ser atacado e correspondeu à expectativa do inimigo. O inimigo só foi trucidando, e, de repente, ele se viu numa situação que ele disse assim, ou eu mudo, ou eu vou ceder a eles, ou eu vou ser empichado. Eu seria empichado. Não sei como vou provar isso, porque eu não vou ser presidente da República. Tem muita coisa que eu disse assim, se eu fosse comandante do Exército, eu nunca falo isso, que eu nunca serei comandante do Exército. Para ser comandante do Exército tem que ser general de 4 estrelas, na ativa ou na reserva. Eu sou general de 2 estrelas, reformado. Você não tem condição nenhuma de ser comandante do Exército. Mas eu poderia ser ministro da Defesa. Eu podia ser até presidente da República. Só você me candidatar, ser eleito, podia ser. Não é uma hipótese que eu posso dizer assim, eu nunca serei. Não, eu posso vir a ser. É só eu ganhar a eleição, me empenhar a ganhar a eleição. Então, para eu poder dizer efetivamente que eu não cederia, eu teria que também ter a disposição e as pré-condições para dizer assim, olha, eu vou me candidatar e vou mostrar que não é. Não tenho essa condição, não tenho mais condição nem de conhecimento, nem de idade, nem de prestígio político, conhecimento nacional, para me meter nessa situação, achando que eu vou ter alguma
alguma vantagem, não, vou ter uma vitória nisso. Não vou ter. Então, não posso dizer isso. Mas a expectativa que eu, como eleitor, tinha era a expectativa de que eu vou manter minha posição. E, ao manter a posição, ele teria o meu apoio e o apoio de todos nós. De muita gente. Todos nós íamos lá apoiar. Estão vendo que ele está. Mas ele preferiu ceder. E eu vejo hoje que o grande poder e o quarto poder da República chama-se corrupção. Porque Bolsonaro está no partido PL de um cara que foi preso, condenado, preso, não sei o quê. Quando fala em corrupção, se lembra o nome dele. Está lá, está no mesmo partido. Nesse mesmo partido tem o ex-governador Arruda, daqui, que quando você estiver pensando que ele pode ser uma pessoa bacana, vai na internet e vê o vídeo dele recebendo a grana. Então, não posso mais confiar nele. É verdade. Não tenho minha confiança. E ele já tem um passado, eu assisti ele no plenário lá do Senado, chorando, pedindo desculpa porque ele tinha fraudado lá uma... Isso, então... A segunda vez, a primeira foi... Aí as pessoas dizem, mas ele fez, ele não sei o quê, ele é maravilhoso. Não é maravilhoso. Não justifica. Não pode ser maravilhoso. Um crime, uma coisa boa não justifica um crime. Ali eu acho que ele... Agora, eu queria só complementar uma coisa que é importante, porque você é um homem de imprensa. Você está aqui divulgando coisas. Várias vezes me perguntaram isso na campanha para governador. Como é que o senhor vai se ver diante da pressão que o senhor vai receber na Câmara Legislativa? Ele disse, eu vou me ver junto com você. Você vai ser a minha segurança. Eu não entro lá sem ter a imprensa do meu lado. Eu não falo com ninguém dentro da Câmara Legislativa se não tiver do meu lado um jornalista, um repórter, para assistir o que eu estou dizendo. Para ver o que está acontecendo. E ver as respostas que eu estou recebendo. Eu quero publicidade de tudo que está acontecendo. Eu não quero propaganda. Não quero fazer. A verba de propaganda é muito grande. Todos esses governos têm dinheiro para... Eu não vou usar a verba para fazer propaganda. Vou usar a verba para fazer publicidade do que eu estou tentando fazer, das conquistas que nós conseguimos juntos com a Câmara Legislativa, com o secretariado, mas a sociedade tem que saber o que está se passando. É verdade. E eu só posso informar a sociedade com honestidade através de vocês. Não é. Se eu vou lá e preparo, isso não tem valor nenhum. Tem valor, a imprensa está do meu lado. Publicidade. E eu acredito nisso. Muito bacana. Agora, já o senhor falou aí de partido, que o senhor é do PRN. Era PRP. PRP, perdão. Já não existe mais. Já não existe mais. E hoje o senhor está no Podemos. É um partido que tem muitos nomes bons, né? Temos ali eu gosto muito daquele, não conheço pessoalmente, mas o Girão, senador Girão. Conheci no gabinete do senador Regufe. Olha aí, boas pessoas, né? Eu conhecia, conversei com ele lá, mas só foi uma vez. Mas eu tenho acompanhado as posições dele, muito coerente, né? E uma pessoa admirável, sim. As lideranças do Podemos, há um tempo atrás, eram mais centro-esquerda. Hoje, como é que está o Podemos? Olha, eu acho que nós não devemos. É difícil a gente fugir disso. Dos rótulos, né? De dizer que é esquerda, que é direita, é centro. Eu prefiro hoje me definir como um liberal conservador que tem o comprometimento com a responsabilidade social. Quer dizer, você vai ser liberal, conservador, o cara já te bota na extrema-direita e diz que você está dando menor bola para o social. E eu ainda digo, não gosto da expressão justiça social, porque a justiça é irresponsável. Não, é assim porque é justo e faz, obriga a fazer, você não sabe a consequência que isso vai ter. E na maioria das vezes, em prejuízo daquele que ela está querendo defender. Nesse aspecto de justiça social. Eu prefiro usar o termo responsabilidade social. Eu vejo o que é necessário, o que é possível fazer, e a gente projeta aquilo para o futuro e vamos
resolvendo os problemas com responsabilidade e não de forma populista ou demagógica ou para atender um grupo ou outro. Não, nós temos que resolver todos os problemas de uma forma racional e responsável. Então, eu prefiro me colocar dessa forma. A outra coisa também que eu acho que é muito importante, que a gente... É uma coisa que eu nunca ouvi, não quero me considerar o dono da ideia, porque, mas eu acho que o que nós temos que buscar na política, na gestão pública e na política, que são duas coisas que caminham juntos, né? Porque eu acho que a política é o filtro da gestão. Você prepara alguma coisa, tem que passar pela política, vamos ver como é que ela vai sair lá do outro lado. Se é execuível, se não é execuível, etc. Sempre sofre esse filtro, né? São duas coisas que andam juntos. Mas qual é o nosso foco? O nosso foco tem que ser o centro de gravidade do interesse nacional. O interesse nacional é dinâmico. Depende da circunstância. Numa determinada circunstância, hoje, por exemplo, nós estamos preocupados com a inflação. Né? Então, a inflação. Alguma coisa vai ficar para trás, porque nós temos que resolver os objetivos, o objetivo nacional, o interesse nacional está nessa posição, que eventualmente vai estar um pouco mais à esquerda, outra vez mais à direita, mas o foco tem que ser para frente. E aí eu entro naquele assunto que nós estamos tratando aqui em off, que é o projeto de nação. Que era a minha próxima pergunta. Então já entramos nela. Pode nos explicar aí o projeto de nação. De nação. Por favor. Eu tenho dito há muito tempo, eu venho dizendo que no Brasil a política, ela caminha como caranguejo, caminha de lado. Vai para a direita e volta para a esquerda. Vai para a direita. Na verdade, na direita propriamente dita, nós estivemos próximos dela agora, estamos desse governo. Mas, na verdade, nós íamos para o centro e para a esquerda, para o centro, para a esquerda, mas andar para frente... Que é bom. Não vai. Tinha. Por quê? Porque todo mundo queria o poder pelo poder. Todo mundo, que eu digo, os candidatos, querem o poder pelo poder. Né? As propostas sempre estavam lá. Eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Mas depois você vai ver a prioridade não era aquela da proposta, do cumprimento da promessa, né, do compromisso com a palavra. Era muito mais um compromisso consigo próprio, com o poder do partido, aquele presidencialismo de coalizão, que todo mundo vai ganhar alguma grana aqui, eu vou te dar o partido tal. E se perpetuar no poder sempre. Perpetuar no poder. E nós vimos, eu assisti várias vezes, o meu amigo e grande líder, talvez o último grande líder militar que nós tivemos, e que nós ainda temos, que apesar dos seus problemas de saúde, ele continua sendo o maior líder da atualidade no Brasil, o líder militar, que é o general Vilas Boas. O VB, que é o apelido dele, que a gente chama o VB, vários, mas quase todos, nos últimos tempos dele como comandante do Exército, em todas as vezes que ele se manifestou, ele colocou isso, que a busca do poder nos fez perder o sentido de nação, de projeto de nação, de olhar o futuro, levar o Brasil em direção ao futuro. E isso ficou marcado. E ele, em função dessa maldita doença aí que ele tem, que é portador disso aí, ele foi para a reserva, mas ele perdeu uma porção de possibilidades, mas o cérebro dele continua funcionando e a tecnologia permite que ele se comunique e escreva, inclusive. Então, se criou um Instituto General Vilas Boas. Que legal. E esse Instituto General Vilas Boas tinha como propósito... tinham 3 propósitos. Um deles era fazer a pesquisa com relação a esse tipo de doença que ele tem. E a outra, não me lembro, mas o terceiro item era um projeto de nação, apresentar um projeto de nação. Aí se juntaram 3 institutos. O Instituto Vilas Boas, o Instituto Sagres, aqui de Brasília, e o Instituto Federalista,
que é lá do Paraná. E montaram, fizeram o tal do Projeto de Nação. E é isso que falta, é isso que nós temos à disposição hoje. Nós falamos aqui no início que eu fui adido militar em Londres. Na Inglaterra tem 2 partidos que se revezam no poder, os trabalhistas e os conservadores. Nos 2 anos que eu estive lá, eram os trabalhistas que estavam no poder. E eu me perguntava, lógico que a gente tem que se informar, saber, conhecer, saber como é. O que muda? Quer dizer assim, quais são os objetivos nacionais, os objetivos principais dessa nação? Eles estavam todos lá. E eles houve algum? Não, isso não se mexe. O que um faz, o outro não destrói. Os objetivos não se mexem. Olha aí. São os objetivos da nação, do país, do Reino Unido. Então eles isso protegem a pátria. A pátria está garantida. Seja qual for o partido, fantástico. O objetivo é chegar lá. Olha aí. Então, se estão os trabalhistas no poder, eles vão por um caminho à esquerda, naquela direção. Se estão os conservadores, vão naquela direção por um caminho à direita, muito próximo do centro. Olha aí. Porque no centro é o caminho mais curto. O caminho mais curto entre 2 pontos é uma linha reta. É verdade. Então, no centro você vai direto ao objetivo. Então, é isso que está faltando ao Brasil. E hoje, esses institutos montaram esse projeto de nação e está colocado. Ele não tem viés ideológico nenhum. Ele está comprometido com o futuro do Brasil. Foi composto... Nem viés ideológico, nem partidário. Nem partidário. É um projeto para a nação mesmo. Serve para qualquer presidente da República que for eleito, qualquer equipe de governo, vai lá e vê. Ele fez uma projeção de como que nós queremos e podemos ter o Brasil nas condições que nós temos hoje, daquilo que nós queremos. Eram cenários. O cenário otimista, o cenário pessimista e o cenário possível. Então, tem lá o cenário possível do Brasil para 2035. Nossa, então, estabelece, em 2035 nós vamos ter que estar fazendo isso, tem que ter aquilo. Todos os aspectos da administração pública estão lá. E o que está faltando é você chegar e dizer assim, quais são as estratégias de um nível execução que nós precisamos desenvolver para implementar tudo isso que está aqui. Olha que bacana, hein? Então, nós temos esse projeto. Esse projeto foi lançado. Já foi apresentado ao presidente atual? Foi. E está à disposição, está na internet. Você entra lá no site do Sagres, está lá o projeto de nação para você, qualquer um, consultar e conhecer. Mas isso aí foi colocado, lógico, o Instituto Sagres foi criado por um grupo de militares da reserva. Mas 70% das pessoas que trabalharam, ou até mais do que isso, que trabalharam nesse projeto, eram civis, especialistas em cada um dos setores que foram consultados. É um espectro muito grande, a administração do país tem um espectro muito grande. Você dizer que o militar sabe tudo? Não sabe. O militar sabe de defesa, sabe os interesses nacionais, não sei o quê, mas... Entende muito de infraestrutura, de logística. Entende? Você tem que trazer os especialistas, e foi o que eles fizeram. Então, foi montado por um grupo imenso de especialistas, foi condensado nesse projeto. Que bacana, hein? Ontem eu tive a oportunidade de levar jovens não são mais estudantes, mas que foram líderes estudantis eu vou chamar de direita, porque a gente não pode, mas liberais, conservadores, que responsabilidade social. Levei lá para eles, no Sagres, conhecerem e debaterem. Como eles são pessoas comprometidas, são jovens, até vou sugerir que você convide um deles, o doutor Iago. Olha aí, bacana. Para vir aqui conversar com você. O Iago é do meu partido e é candidato a distrital. Bom, muito bem preparado. E eles, lógico, como são pessoas preparadas e responsáveis, eles estudaram
antes de... Ontem, no feriado, nós fomos lá. Estudaram antes para poder fazer a visita e debater o assunto. Aí lá o Rocha Paiva expôs para eles, o general Rocha Paiva expôs para eles o projeto, como que foi feito, etc. E depois foi ao debate com eles. Ele disse, olha, tem aqui, nós temos que fazer assim, não discordo disso, daquilo. Ele disse, está aí para isso mesmo. Bacana. Então, e se estabeleceu uma ligação com eles, que também é importante, porque nós temos que levar isso, essa ideia tem que ser levada para a universidade, para o jovem, para ele entender que não é só política, nós temos que enxergar o Brasil, o futuro, e o futuro não tem ideologia. O senhor falou tudo, porque, infelizmente, hoje está cada um puxando a sardinha para o seu pirão, não é isso? Aquele ditado antigo, e o Brasil vai ficando de lado. O projeto de nação realmente do nosso país deixa muito a desejar, porque cada partido que entra faz do seu jeito. O senhor falando e eu aqui viajando nos acontecimentos que eu já vi, e no Rio Grande do Norte eu vi uma ponte semi-acabada, parada, e uma do lado sendo construída, e o cara não terminou aquela, porque era do governo passado, que era de direita, e o que estava de esquerda no poder não queria terminar a obra. Nossa. Essa história eu conheço bem. Você conhece bem ela? Muito bem. Eu era o comandante da brigada nessa época lá em Natal, e a ponte foi construída, a cabeceira da ponte, em cima de uma área militar. Olha aí. Então, a primeira condição era fazer uma manobra patrimonial, porque aquele terreno ia passar para o governo do Estado, e o governo do Estado tinha que usar uma contrapartida. Não é uma questão de você não vende terreno do Estado, você troca por alguma outra coisa. Faz ali uma permuta, ali um escambo. Eu cheguei lá, já tinha feito lá o contrato, etc. E a empresa que estava construindo, já tinham feito 2 ou 3 licitações e só ela se apresentou. Nenhuma outra quis encarar. E aí, então, tiveram que contratá-la. E ela começou a obra, e nesse meio tempo houve uma mudança de governo e eles resolveram abandonar aquilo e fazer uma outra proposta, um outro projeto que ficou, inclusive, mais caro. Aquela ponte... Bom, as pontes tinham que ter aquela altura de qualquer maneira, mas o projeto ficou mais caro, etc. E aí entrou... Como essa empresa entrou sozinha, ela não tinha por que concorrer e não foi acessível às demandas da política. Então, entendi. foi melhor. Hoje, o Estado deve para essa empresa, acho que 120 milhões do prejuízo que causou a empresa. Que loucura. Por falta de estratégia. Por falta eu não digo nem falta de estratégia, falta de moral, falta de honestidade. Eu quis usar uma palavra mais delicada. O bom que o general vai logo no joelho. Essa aqui é uma vergonha. É vergonha mesmo, né? Está lá o esqueleto dela ainda. Exatamente. Eu estive lá com a minha esposa já uns 5, 6 anos atrás, ou tem mais tempo. E quando eu vi, eu perguntei para o rapaz da embarcação, que a gente estava dentro da água. Quando eu vi de longe, por que é aquilo ali? É estranho. Aí ele falou, é briga de políticos e não sei o que. Eu falei, cara, que loucura. Agora, nunca se viu um Brasil tão patriota, o senhor concorda? Concordo. Nós devemos isso à falta de patriotismo do PT. Que bom que eles fizeram isso então. Eles vão de vermelho para a rua, nós vamos de verde e amarelo. Com certeza. Não, a festa do 7 de setembro, que o senhor acabou de falar que fez... várias organizações das manifestações, eu sou aquele pentelho, aquele piolho de manifestações, eu fui em todas, desde o Fora Dilma, o último 7 de setembro, achei fantástico, e o Brasil se vestiu de verde e amarelo, foi para a rua e foi muito bonito. A comunidade civil hoje apoia muito os militares, nós estávamos conversando justamente sobre isso, que o senhor deu uma explicação muito legal, que para poder tomar o poder tem que corromper ali os militares. E o PT ele foi burro nesse ponto. Ele tentou sucatear.
Não, na verdade não foi. Eu vou te dizer, ele que tentou nos enganar. Tentou enganar? Porque nós temos um projeto, a Marinha tem um projeto submarino nuclear, que é um projeto importantíssimo para o Brasil. Eu digo o seguinte, que o dia que esse submarino... Nós temos uma Amazônia azul, e nós não temos poder naval para proteger essa Amazônia azul. O submarino é uma arma defensiva. Ele nega a utilização do mar. Porque você sabe que o submarino é indetectável. Você não sabe onde é que está. Ele afunda e ninguém mais sabe onde é que ele vai parar. Só vai saber aquele que tem o plano dele, por exemplo, ele vai estar aqui hoje, amanhã está lá, não sei o quê e tal. Eu não sabia. A força inimiga não vai saber. Esse submarino, no dia que ele entrar na água, pronto, entrar na água, flutuar, caminhar, andar bastante, flutuar. Depois ele tem que mergulhar. E vai pra... Eu não sou marinheiro, né? Mas eu fico pensando o seguinte, tem que mergulhar. Passar 1 mês mergulhado. E o submarino nuclear fica 6 meses dentro d'água. Nossa. Afundado. Ninguém sabe onde é que ele anda. Ele fica 1 mês só. E aí aparece, olha, funcionou tudo. Tá tudo certo. O Brasil deixa de ser terceiro mundo, passa a ingressar no primeiro mundo. Olha aí. Muda tudo. Muda tudo. Porque, a partir desse momento, nós temos soberania efetiva sobre o nosso mar territorial. É um recado importante para o planeta. Agora nós podemos. Importantíssimo isso. E olha, os nossos submarinistas são dos melhores do mundo. Toda vez que tem exercício em conjunto de marinhas, não sei o quê, os nossos submarinistas saem de lá com louvor. Sempre fazem algum ataque, alguma artimanha que os caras não esperavam, de repente eles vão lá e dizem, afundei teu navio. Então... O senhor falou uma coisa muito interessante. Eu, há 3 anos atrás, antes da pandemia, eu estive em Nova York e lá tem um porto com porta-aviões, submarino, aviões, nós fomos visitar. E tinha um submarino lá e tinha um brasileiro explicando tudo dentro do submarino para a gente que era brasileiro. E eu, principalmente, que não falo nada em inglês. A minha mulher é professora de inglês, fala muito bem, mas eu não entendo nada. E o rapaz explicando tudo, eu falei, cara, esse cara é muitos anos, esse cara... Eu na minha cabeça, né? Conversa... E aquele submarino lá é um submarino convencional, não é um submarino... Não é nuclear, né? Não é atômico. O senhor falou, eu fico imaginando. Agora, a unanimidade só é burra porque despreza os possíveis ensinamentos do contraditório? Frase do senhor? Bonita frase, né? Mas isso aí, quer dizer assim, toda unanimidade é burra. As pessoas, não, eu tenho essa ideia e é essa que vai ser. Não, você tem que ouvir a opinião dos outros. É o consenso e o bom senso. Você tem que somar as suas ideias. Isso. Se você não quer ouvir a opinião dos outros, não quer ouvir o contraditório, você não quer discutir a sua ideia, você não vai aperfeiçoar a sua ideia. Pode até você discutir e não aproveitar nada da discussão. E não mas convencer ninguém, né? Claro, você vai comprovar a sua tese. Mas você só pode dizer que a tua tese está correta depois que você submeter a discussão ao contraditório. Né? Por isso que acho que era o Nelson Rodrigues que dizia, toda unanimidade é burra. É verdade, é verdade. Agora, a gente conversou aqui, já falei dos textos do general, já falei para ele transformar em livro, já falou que está da quantidade, e a gente não falou onde encontrar os textos do general. O senhor está no Facebook e mais aonde? Como é que acha o senhor nas redes sociais? Os textos todos estão no Facebook, todos eles. Sua página pessoal. É na sua página pessoal. E que é aberta para todo mundo. Não tem restrição nenhuma. Agora, tenho um blog então, no WordPress, mas desde que... O que aconteceu foi que eu tinha o WordPress apenas como arquivo. Eu escrevia, não sei o que, publicava, depois botava lá também. Mas depois eu relaxei com relação a isso. Eu comecei a ver que ninguém ia lá, era mais um depósito mesmo. Então eu comecei a deixar num pendrive, eu tenho um pendrive com tudo que eu escrevi, e no Facebook está na sequência. Porque é importante o Facebook, porque às vezes você escreve agora, por exemplo, escrevi um texto agora,
que assim, se você não tem nada para contribuir, então não fala Não nada. fala nada, eu li, fantástico, gostei muito. O nosso ministro Barroso, tem 5 dias para me explicar o que está acontecendo. Mas vou te explicar qualquer coisa, você não entende nada disso. Ele não entende nada desse negócio. Desse assunto. Nunca quer foi à saber Amazônia, o que nunca pegou uma voadora lá, entrou no mato, como é que ele sabe? É então, verdade. Aí fica, não, me dá 5 dias. Está atrapalhando. Tá. Está atrapalhando. Também vai ficar calado. E ver que os caras foram lá e fizeram. O criminoso já estava preso quando ele fez a pergunta. Ele fez a o pergunta. criminoso já estava preso. Era só uma questão do cara vir confessar o crime dele. É verdade. Chega a ser um absurdo determinadas coisas que acontecem. Agora, aí o endereço do seu Facebook para a gente passar para a nossa audiência, o senhor lembra? Não só lembro. Procura lá. Paulo Chagas. Bota Paulo Chagas lá que aparece. É Paulo Chagas. Paulo Chagas. Não precisa botar general na frente. Não. Só Paulo Chagas você vai encontrar. Leia os textos. Agora vou aprender a usar o meu Instagram. Isso. Eu nunca usei. Todos usaram por mim. Eu não sei, eu abri aquele negócio, não sei. É bom, eu fico preocupado, que eu disse, eu não vou botar, não sei de que maneira isso vai sair. O Instagram é mais uma página de... Cabe comentários, mas cabe mais... É mais para fotos, é mais para imagens. O Facebook lá, você tem a página pessoal... O que eu mais uso, eu uso o Facebook, o WhatsApp para me comunicar, e para difundir os textos também. Que o senhor me mandou e eu quero continuar mandando, por favor. Tá bem. Me bote na sua lista. Vou botar na lista. E o Twitter. O Twitter é muito bom, é verdade. No Twitter eu não vou lá todo dia, não sei, às vezes quando tem uma coisinha assim de relance, eu vou lá, escrevo, coloco. Complemento. Bem, a gente estava conversando aqui, porque o assunto é muito gostoso e o general explica muito bem, mas eu não vou deixar passar nada em branco. O senhor falou das manifestações que o senhor participou e tal, ativamente. Me veio mais uma pergunta. O que fazer? O que o senhor acha que a gente que é mais sangue no olho, que a gente vai para a rua, fazer com os acovardados, essas pessoas que ficam acomodadas em casa, reclamando e não faz nada. Eu lembro que eu fiquei muito triste em uma das manifestações, porque eu tinha acabado de descobrir que Brasília tinha 3.040.000 habitantes. Gente pra caramba. E nas manifestações não tinha nem 100.000 pessoas. Aí eu falei, cara, será que os outros 2.900.000 tá tudo bem? É só para esses 100.000 aqui que a coisa tá ruim? O que o senhor acha que dá pra gente fazer? O senhor, como um político, um bom escritor, eu, como um comunicador, o que a gente pode fazer para incentivar mais esse povo para ir para a rua, brigar pelos seus direitos, sair da poltrona? Eu acho que nós temos só nos voltar para o tempo em que nós fomos para a rua, que não é comum a gente ir para a rua. Quem ia para a rua eram os black blocs, não sei o quê, para fazer algazarra, era o MST para... Quebrar tudo, invadir fazenda dos outros. Era isso. Houve uma mudança nisso, porque as pessoas ordeiras e comprometidas com o Brasil sentiram a necessidade de se manifestar. Isso foi num crescente, isso. Em 2013, de repente, nós fomos para a rua, nós vimos as pessoas irem para a rua por causa de 20 centavos. Mas não eram os 20 centavos. Não eram os 20 centavos, é verdade. Naquele momento, a motivação para ir para a rua e extravasar aquilo que estava sendo sentido. Eu, por exemplo... Eu nunca tinha participado de nenhuma manifestação, ainda também não tinha me envolvido ainda tanto nessa nova onda, vou chamar de nova onda que começou em 2013, mas antes disso teve aqui em Brasília um convite para as pessoas ir para a rua para chega de corrupção, não a corrupção. É verdade, Aí eu fui com a minha família, levei meus netos, empurrando carrinho de criança. Vamos lá fazer nosso protesto contra a corrupção. Foi a primeira manifestação que eu fui. E eu senti isso. O povo de bem está... O povo de bem, se falar o povo de bem, a gente fica pensando que só o pessoal que pensa como a gente é de bem. Eu respeito a opinião dos outros. Hoje mesmo, eu tenho um amigo que fez a ESG comigo, que é comunista.
fugiu do Brasil para não ser preso. Meu amigo, discuti muito com ele durante o nosso período da ESG, e ele, por causa disso, foi colocado no meu grupo, né, porque eu tinha uma facilidade de conversar, discutir com ele, e eu gostava de discutir com ele, porque eu nunca tinha discutido com comunista e eu ganhava sempre. Eu disse, ele fazia um bem para a minha autoestima muito grande, sabe? É verdade. Isso é muito bom. Depois vou mandar isso para ele ver quanto bem que ele faz para mim. E hoje mesmo ele me mandou um texto, um camarada aí que estava contestando essa privatização da Eletrobras. Aham. Eu li tudo e vi que o cara tinha bons argumentos para contestar. Eu não tinha argumentos para contestar a contestação dele. Mas eu disse, olha, mas eu sei quem sabe. Aliás, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que você não precisa saber tudo. É verdade. Principalmente o chefe. O chefe não precisa saber tudo, mas tem que saber quem sabe. Bom conselho. É o mínimo de competência que o chefe tem que ter, é a competência para usar a competência dos outros. É verdade. Fantástico, gostei. Você vai, por exemplo, o cara vai ser presidente da República, vai saber tudo? Não sabe, é impossível. Ele tem que escolher bem os ministros dele, ter um diálogo com ele, saber um mínimo para poder entender o que eles estão dizendo. Então, a coisa funciona desse jeito. Então, eu botei esse texto num grupo, que eu sei que tinha gente lá. Eu disse, está aqui, para análise dos iniciados. Aí, pouco tempo depois, recebi um cara, não uma contestação, mas de um oficial, de um general, que eu respeito muito, dizendo, não, ele tem razão, porque eu tinha que ser assim, assado, não sei o quê, tarará, e hoje o Brasil está numa situação tal que tem que começar a vender essas coisas. Justificou tudo. Justificou com a linguagem certa. Eu mandei para ele. Primeiro eu mandei para ele. Eu mandei uma coisa. Eu não tenho como criticar isso. Não tem como analisar esse negócio. Aí depois eu mandei para ele. Disse, olha, está aqui, para o teu deleite e para o teu bom final de semana. Aí você vai ficar feliz esse final de semana lendo isso. E mais uma vez o senhor ganhou dele. Mais uma vez eu ganhei dele. Muito obrigado. Legal, muito legal. Mas eu gostei demais desse conselho. Você não tem que saber tudo, mas você tem que saber quem sabe. Tem que conhecer quem sabe. Fantástico. Muito bacana. O senhor falou aí que se o governador fosse, o senhor colocaria do seu lado a imprensa. A imprensa. O senhor, então, não tem nenhum problema com a imprensa, principalmente essa imprensa bandidólatra que defende bandido. O senhor consegue tirar de letra, dá para conversar, dá para... Nunca tive, durante a campanha, nunca tive problema nenhum com a imprensa. Eu estou querendo que apareça esse que vai me colocar na parede. Oh, meu Deus, bom demais, né? Agora... o senhor acredita no Supremo Tribunal Federal? Assim, quando eu falo Supremo Tribunal Federal, os ministros. Não. O senhor acha que não tem salvação? Não tem. Acredito. E assim, eu sei que... Não acredito em nenhum deles. Nenhum deles, né? Nem esses que o Bolsonaro colocou agora. Até porque a gente tem que mudar o critério para a escolha. E eu vi o Bolsonaro brincando, falando, eu só vou... O ministro tem que tomar chopp comigo. Isso nem o presidente não pode dizer uma coisa dessa. É um assunto sério demais. Então, é o seguinte, eu vou botar lá um terrivelmente evangélico. Mas por que isso? Não tem que botar alguém que saiba, que conheça e que vai lá fazer, disciplinar aquilo lá. Entendeu? Perdemos uma oportunidade. Botamos dois que são comprometidos politicamente com o presidente, ideologicamente. E os outros lá estão todos eles comprometidos também. Então tem que mudar o critério, O senhor acha que o critério, então, do militar, a hierarquia, teria que funcionar lá dentro? Por exemplo, nós temos hoje ministros que nem foram juízes. Tem ministro, mas só foi advogado. Não tem um negócio desse? Não. Então, tem dois ministros, se não me engano, agora, talvez o Cássio. O Cássio foi juiz, desembargador. E o Fux foi juiz. E tem mais um que foi juiz, eu não me lembro quem é. E aí, por exemplo, no Exército, para você chegar a general, começa lá como aspirante,
cabo, tenente, sargento, vai subindo. E dentro do Supremo teria que ser assim também? O cara tem que ser advogado, claro, juiz, defensor público, seguir uma... Eu acho que para integrar a Suprema Corte, tinha que ser juiz, concursado. Tá vendo? Não, o Toffoli fez 2 vezes ou 3 vezes concurso e não conseguiu ser juiz. Hoje, ele é juiz dos juízes. Já pensou? Não foi aprovado. É um absurdo. Isso acontece no Brasil, né? Agora, general, me fala uma coisa. O senhor acredita que hoje, no Brasil, a gente vive uma luta contra o bem e o mal? Não. O senhor acredita? Porque nós estamos... Já respondi. Assim, mas nós estamos polarizados, certo? Estamos polarizados. Direita e esquerda, bem e mal. Por exemplo, o senhor acredita que a esquerda é o mal encarnado? Porque Deus que me perdoe. O pessoal que quer liberar aborto, liberar drogas, como o Nove Dedos lá, dizendo que não aguenta mais ver uma criança de 14 anos ser presa porque estava roubando o celular e depois vai tomar uma cervejinha, quer dizer, incentivando os bandidos, sei lá. O senhor acredita nessa polarização? Não, eu acredito que ela existe. E há uma tentativa de incrementar até essa polarização. Mas, se você for ver o seguinte, olha, vamos nos voltar, eu gosto dessa matemática. Eu gosto e tenho citado várias vezes. Na eleição de 2018, para presidente da República, 39%, um pouco mais de 39%, 57 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro. Certo. 47 milhões, que eu não sei qual é esse percentual aí, votaram no Haddad, que era o outro lado. Que era o outro lado. Um extremo, outro extremo. E 42 milhões e meio de brasileiros não votaram nenhum nem no outro. Então, não tem polarização. Polarização seria metade. Metade. Ou, assim, tem 60% de um lado e 40% do outro. Não, nós temos aqui um número significativo de brasileiros que não acredita nenhum nem no outro. E eu digo para você, hoje esse número aumentou. É verdade. Esse número aumentou. Mais para o lado da direita ou para o lado da esquerda na sua? Esse número... Não, ele não tem lado nenhum. Não, eu digo assim... Quem é que perdeu mais? É quem que perdeu mais, desculpa. Para mim, quem perdeu mais foi o Bolsonaro. Foi mais o Bolsonaro. Não tenho dúvida que quem perdeu mais foi ele. Aí, qual é o trunfo que nós temos? O trunfo que nós temos é esse que você falou. Esse discurso radical da esquerda. Né? Eu peguei um vídeo do Boff, do Leonardo Boff, falando que o discurso é político, mas a ação será radical. Então, eles já estão confessando. Já estão confessando que vão entrar. Entendeu? Chutar a porta. Então, isso, o brasileiro minimamente informado não quer. Ele sabe que isso aí não funciona. Então, eu acho que esse número vai aumentar. E agora, no segundo turno, sim, essa radicalização vai ser considerada. Então, eu acho que no segundo turno o Bolsonaro terá, dependendo da maneira como ele vai conduzir, ele tem que mudar essa condução da campanha, ele tem que se conscientizar que ele... Isso eu disse, olha, esse negócio que eu estou dizendo, que tem que conquistar esse grupo do meio, eu estou dizendo desde que começou o governo, não pode chegar à conclusão de dizer assim, 39, eu estou com 57 milhões. Isso não chega a 40%, tem 60 milhões que não está com você. 60%. É muita mais de coisa. 60% que não está com você. Dá quase 80 milhões de votos. Não, dá mais de 80 milhões. Dá mais de 80, mais de 80 milhões de votos. Muita coisa. Tem que conquistar esse pessoal do meio. Tem que ser presidente de todos os brasileiros e não daquele curralzinho. Essa matemática que o senhor falou é muito bacana, bem louvável, porque alguns políticos aí aderiram e falaram a terceira via com uma visão nesse número dos indecisos, dos votos brancos e nulos e das desistências do Bolsonaro, da turma do Bolsonaro.
como falei para o senhor, eu gosto de política, mas não entendo muito, eu sou um preguiçoso para leitura, tenho até que me corrigir, tenho que ler mais. E pelo pouco que eu estou vendo, eu acho que o Brasil melhorou muito. Pelo menos assim... Não, o Brasil amadureceu muito. Amadureceu. Essa maturidade, a maturidade política é fundamental. Eu vou contar uma história. Por favor. Eu tenho um amigo nigeriano, Sim. príncipe nigeriano. A Nigéria não é monarquia, mas ela foi colonização inglesa e os grandes líderes das famílias importantes são considerados príncipes. Ele é filho de um príncipe, então um príncipe. Meu amigo, jogador de polo, conheci aqui em Brasília. Ele veio a Brasília a trabalho, ele trabalha com petróleo e joga polo, não sei o quê, soube que tinha polo no regimento, falou com o embaixador da Bélgica, que era amigo dele, que montava lá quando eu era comandante do regimento, e foi jogar polo, ficamos amigos. Quando eu fui para Londres, ele foi um dos primeiros a saber que eu ia para Londres, me telefonou, disse, você vai chegar, vamos jogar polo, não sei o quê. Eu passei 2 anos lá, ele botou num clube, o único clube ainda de polo que tem em Londres, os outros estão afastados já, é um clubezinho pequeno, botou lá 2 cavalos para mim, eu ia lá, montava cavalo 3 vezes por semana, eu ia lá montar, final de semana jogava com ele. Foi muito bacana. E ele um dia, quase toda sexta-feira, ele me ligava, vamos tomar um whisky e tal, a gente vai conversar e tal, vai ter um papo. Aí um dia ele disse para mim, olha, vou entrar para a política. Vou entrar para a política. Bom, mas o que de repente eu resolvi entrar para a política? Não eu vou entrar, eu acho que eu vou me candidatar a ser um ministro. Se candidatar, quer dizer, se oferecer ao presidente. Ele disse, porque o general que deu o golpe agora lá na Nigéria é um cara muito bom. Esse cara vai dar solução na Nigéria, não sei o quê. Aí eu disse para ele, eu acho que tu vai conseguir, talvez, seja receber uma bala, um tiro, vai morrer. Um problema. Não é assim que você imagina. Você tem que ter maturidade política, não é de golpe em golpe. Esse teu general aí é muito bom, até a hora que vai aparecer um outro general, mas vai acho matar que ele vai assumir lá. Tomar posse no lugar. Não é assim, nós temos que ter maturidade política. E cada país, cada povo tem o seu timing de maturidade. Então, você não vai acelerar esse processo. Você pode pensar que chegou lá, mas se você esticou a mola. Quando você sair, deixar de fazer pressão, ela volta. Ela não volta para a origem. Ela não volta para a origem. Ela estava aqui. Você esticou, vai voltar aqui. Mas ela andou o suficiente ou de acordo com a maturidade, com a índole do povo, com a cultura do povo. O nosso povo é mantido inculto para ser massa de manobra. Massa de manobra para os políticos. Quanto mais ignorante for o povo, mais fácil é de manobrar. E você vê que a renovação é muito pouca. A renovação. Nós tivemos uma grande renovação em 2018, mas não soubemos aproveitar. Não soubemos nos organizar para conquistar mais espaço. No final, nós perdemos espaço. Uma porção de gente que estava, que votou no Bolsonaro, que estava lá no Congresso com o Bolsonaro, abandonou. O senhor ficou sabendo alguma história? Por quê? Foi por causa de ideologia política mesmo? Ou foi porque, por exemplo, aquele Joyce Hasselman, o Alexandre Frota, o Wilson Witzel... Esses aí todos saíram por vaidade. Dória, vaidade. Então, a Joyce, eu tive algumas vezes com ela, poucas vezes com ela. Até no dia do lançamento da candidatura do Bolsonaro, nós saímos de um simpósio lá em Ribeirão Preto, fomos de avião junto, eu arrumei até a viatura, o carro para levar ela lá no lançamento da candidatura e tal. Mas ela é uma pessoa, uma mulher muito ativa, muito inteligente, muito isso, mas também é uma jornalista muito vaidosa, né? Então, quando as coisas não estavam acontecendo, as coisas não foram do jeito que ela pretendia. Então, isso aí foi dividindo. Foi uma série de coisas. Claro. Agora, para mim, o principal foi justamente a falta de liderança, de sensibilidade do Bolsonaro. O presidente. Ele conseguiu dividir. Ele dividiu pela metade a base dele. De repente, os caras estavam fora da mão.
porque não tinha uma liderança. Esse menino que ele colocou lá, o Vitor Hugo é um dos caras mais respeitados no Exército. É um jovem oficial, primeiro de turma na infantaria, primeiro de turma no curso de aperfeiçoamento, fez a Escola de Estado-Maior, passou no concurso para assessor parlamentar em primeiro lugar. Bom, uma pessoa preparada, inteligente, mas é um jovem. Aí você pega e diz assim, quem é que vai ser o coordenador, o chefe dessa equipe aqui? O Vitor Hugo. De transição. Não podia ser o Vitor Hugo. O Vitor Hugo tinha que ser o assessor de um cara mais maduro. E nós não tínhamos na equipe dos eleitos, da base do Bolsonaro, todo mundo era novo, mas tinha gente com experiência de coordenar, controlar equipes. Tinha 2 generais lá. Entendi. O general Girão e o general Peternelli. Qualquer dos dois conseguiria conduzir isso com a assessoria dele, que era assessor parlamentar, conhecia como funcionava o trâmite. Mas como é que ascendência ele tinha sobre as outras pessoas? Já o Girão, não. Naturalmente teria isso. O Peternelli também. Então, faltou. No final, o que aconteceu? Começaram a haver entrechoque de vaidades e se separou. Então, ele começou com 46 e terminou com 23. E outra, o pior de tudo, esses 23 que abandonaram passaram a ser inimigos. Que é o pior. Que é o pior. Então, isso para mim foi uma falha de liderança. De liderança. Pois é. Agora, o senhor, a gente conversou aqui o senhor é pré-candidato a uma vaga para a Câmara Federal pelo Podemos e o seu partido vai lançar candidato a governo em Brasília? Por enquanto, o Podemos está alinhado com o senador Regufe. Legal. Porém, o senador ainda não definiu a manobra dele. Você vê que ele está... É que acaba o mandato dele no Senado, 8 anos. Ele tem que ser eleito para alguma coisa. E a gente vê a propaganda que ele está fazendo, ele tem aparecido, feito propaganda, mas ele não diz o que vai fazer. O que vai fazer. Ele apresenta os problemas, diz da competência que ele tem para solucionar esses problemas, mas ele ainda não definiu. Então, ele sendo o candidato, nós vamos apoiá-lo. Certo. Eu faço muito gosto que ele seja candidato. Eu gosto muito dele, acho que é uma pessoa honesta e seria um excelente governador do Distrito Federal. Sem dúvida, ele não, e seria até o passo certo, porque ele já foi distrital, se não me engano, já foi federal. Distrital, federal, senador. Seria um cargo. Seria, né? Mas ele tem que medir isso, porque às vezes, por exemplo, eu entrei na campanha para ganhar, mas você me perguntasse, eu não ia dizer nunca que eu não ia ganhar. Claro. Quem que o senhor vai votar no segundo turno? Em mim. Claro. Eu não estou aqui para brincar. Sou candidato, né? É verdade, é verdade. E para presidente da República, o partido... O partido não tem candidato. O Álvaro Dias não vai... O Álvaro Dias está na mesma situação do Regufe. Ele está no final do mandato. E se nós formos avaliar as possibilidades dele nos voltando para 2018, ele só foi bem votado lá no Paraná. Depois ele foi, eu acho que teve 1 milhão de votos, né, nesse contexto. Lá no Paraná ele tem. Não tinha condição. Mas eu faço votos que o partido, essa é a minha opinião, porque houve um período aí bem curto, acho que foi uma semana, que o nome do Santos Cruz apareceu como candidato do Podemos. Não, o General Santos Cruz. General Santos Cruz, está certo. E eu acho que eu hoje, não gosto de usar essa expressão, a gente usa essa expressão, acho, é muito vago, mas é o que a gente usa mesmo. Né? Eu acho que. Então, para mim, o candidato ideal para o Podemos é o Santos Cruz, nesse momento. E eu também entendo que nós temos que ter, o ideal é o Santos Cruz, mas de qualquer forma nós temos que ter uma definição disso de uma vez. Porque eu mesmo, eu penso que quem tem proposta é o Executivo.
O legislativo tem posições, você sabe. Esse cara, as posições dele são essas. É liberal, conservador, tem responsabilidade social, etc. Mas a proposta tem que ser do executivo. E você vai lá e diz, não, é essa proposta que eu vou apoiar, são essas propostas que eu vou defender, que eu vou procurar lá no Congresso, vou me empenhar no Congresso para que elas passem sem mácula, sem mexer, etc. Então, esse é o papel. Então, para mim, no Podemos hoje, está faltando essa definição. Principalmente para mim, que pretendo ser candidato a ser deputado federal, eu preciso saber. Né? Para poder até tomar também saber o que você vai fazer, né? Tem que ter. Então, isso é muito importante. Agora, eu aproveito que nós estamos aqui, que todo mundo vai. Você tem uma projeção muito grande aqui em Brasília. Certamente o meu partido vai ouvir que eu estou dizendo, melhor é o Santos Cruz, não esqueçam disso. Vamos mandar para todos os componentes do partido aí, para ouvir as sábias palavras do general Paulo Chagas. Gente, um papo maravilhoso. Olha, tem tanta coisa para perguntar, mas agora eu quero caminhar para um outro lado. General, olhando para a Câmara da Verdade, eu gostaria que o senhor desse o seu recado para essa gurizada nova, 16 anos, primeiro título. O que o senhor falaria? Vamos supor que aqui o senhor está numa palestra para uma turma de jovens. O que você falaria para eles neste momento? Primeira vez que vai votar. É muito importante isso. Eu acho que é importante para qualquer um, mas em particular para esses que estão começando, para não começar errando. Você tem que conhecer o passado daqueles que estão se propondo a serem eleitos e reeleitos, mas principalmente aqueles que querem ser reeleitos. Porque vocês vão ver que o discurso de quem está novo, está chegando, está querendo entrar na política agora, e aqueles que já estão, o discurso é o mesmo. Nós precisamos mudar isso, precisamos mudar aquilo, não está funcionando isso, não está funcionando aquilo. E aí ninguém pergunta para eles, vem cá, mas você já está lá há 4 anos, o que você fez para mudar isso? A não ser que você, eu entrei com uma proposta para que o dia 24 de não sei o que ser o dia do padeiro, outro o dia do baleiro. Muito bacana, mas e daí? Tem que saber exatamente isso. Comprometimento com a palavra, coerência, humildade para admitir que errou, admitir que falhou, né? E grandeza, é muito importante essa virtude da grandeza, de você entender que as pessoas erram querendo acertar. Mas você tem que saber se ele errou querendo acertar ou não. É verdade. E aí você aceita isso ou não. Então é com esse espírito que eu acho que o jovem, ou qualquer um, o jovem em particular, mas qualquer eleitor tem que entrar no cumprimento desse dever, que é importantíssimo, esse dever de votar. É o exercício do poder. O exercício do poder. Todo poder emana do povo, o povo não se dá conta que o poder é dele. É o povo, são vocês que vão decidir quem será o presidente da República, quem serão os senadores, os deputados, quem vai conduzir o país daqui para frente. Está na mão de vocês, tem uma responsabilidade muito grande. Então tem que conhecer, saber quem é essa pessoa, o que ele já fez, o que ele foi na vida, o que ele produziu quando estando lá, e na vida pessoal dele, o que ele fez de bom. E aí vocês podem decidir em quem votar. E aí vocês vão estar cumprindo esse dever cívico de votar. Votar bem, pensando no Brasil, pensando no futuro de vocês, no futuro dos irmãos mais novos e da família que vocês vão constituir. É assim que tem que ser. E tenho certeza que será. Amém. Eu acrescentaria na fala do general apenas o seguinte: você é jovem, antenado, dá um Google. Vá lá na página do general, lê os artigos.
um mais interessante que eu tive o prazer de receber, eu acho que 2. Depois entrei na página, bibliotei muita coisa, tem muita coisa boa. Então você que é jovem, 16 anos, antenado, entra na página, dê um Google no nome, General Paulo Chagas, e faça isso que ele acabou de te aconselhar. Aprenda sobre o seu candidato, aprenda sobre as pessoas. Você não vai perder nada, nem tempo, porque você vai crescer como pessoa. E agora chegou a hora, eu quero ver o seu dom de convencimento. Convença os indecisos. E os indecisos? Não, os indecisos são as pessoas que eu considero mais importantes numa eleição. Porque aqueles que já tomaram as suas decisões, eu não estou falando, e eu aqui vou subir de nível, né, com relação aos indecisos. Eu não estou preocupado com quem está indeciso, se vai votar em mim ou vai votar no João ou no Pedro. Isso não é problema, isso é um problema meu. Eu é que tenho que conversar com vocês, dizer quem eu sou, e fica por conta de cada eleitor. Mas nós estamos vendo, subindo de nível, o cargo mais importante dessa nação é o presidente da República. Nós temos que levar isso a sério. Isso transcende a ideologia, transcende o partidarismo. Nós temos que ver quem já foi, nós temos aí 2 candidatos, um que está sendo e outro que já foi. Olha, vê o que eles fizeram, aquilo que eu falei, olha para trás e vê, e faz uma avaliação. E esses que são os indecisos têm esse material na mão. Eu vejo que no primeiro turno muita gente se afoba e olha para o primeiro turno como se fosse o segundo. Ah, não, o fulano não tem chance, aí eu vou votar no outro que tem chance. Não, quem dá chance, você diz, não, as pesquisas estão dizendo isso e aquilo. Eu acredito nas pesquisas, mas a pesquisa é feita num determinado momento, numa circunstância. A circunstância muda muito rápido. Então, você tem que votar naquele que você entende que é o melhor. Esse aqui é o melhor para mim. No tempo do doutor Enéas, meu nome é Enéas. Então, o Enéas fala, no final, se o Enéas fosse vivo hoje, ele seria presidente da República. Com certeza. Entendeu? Não tem dúvida disso. Mas se você vai e vota com convicção, é esse aqui que eu quero. Não tem chance, não interessa. Porque no segundo turno, sim, você vai ter uma opção que não será sua. Né? Você vai olhar, esse é ruim, esse aqui é o menos ruim. Então, vota no menos ruim. Mas também não deixe de votar. Exerça o seu direito de votar. Que não é mais, é um direito, eu disse, é um direito, é uma responsabilidade como cidadão que nós temos, de dar o nosso parecer, a nossa contribuição. Se você não tem aquele candidato ideal no segundo turno, aquele que você queria, que você votou no primeiro turno, porque isso é importante que para nós outros todos sabemos, vem cá, qual é o perfil, o nosso perfil? Quem votou nesse, quantos votaram nesse, quantos votaram naquele, vai dar o perfil nosso da sociedade brasileira. E no segundo turno você vai ter só 2 opções. E nós vamos para o segundo turno. Ninguém vai ganhar no primeiro turno. Não acredito que alguém ganhe no primeiro turno. A não ser, lógico, que aconteça um desastre daqui para frente, que sempre é possível acontecer um desastre. É verdade. Né? Mas o normal vai ser nós irmos para o segundo turno. Esse é o meu discurso nesse momento como candidato, enxergando o Brasil, como alguém comprometido com o Brasil, alguém que quer servir ao Brasil. Continuar servindo. Né? Me acostumei a servir o Brasil, quero continuar. Eu tenho certeza que com esse discurso o pré-candidato general Paulo Chagas convenceu e vai convencer muita gente. Eu, antes de ir para as considerações finais, eu quero provocar aqui o general e saber dele se o chefe supremo da maior organização criminosa do Brasil é o 9 Dedos, o que o senhor acha? E a maior organização criminosa do nosso país é o Partido dos Trabalhadores. Eu acho... Logo vem esse verbo, eu acho. Eu não tenho dúvida que é. Não tenho dúvida que é. É só você ver o prejuízo que esse partido causou ao Brasil. É e verdade. Hoje vem com a... Não, e continua causando, né, general? Porque... nós estamos pagando essa gasolina cara hoje, muito.
porque as refinarias não ficaram prontas, por causa do roubo da Petrobras, por causa de muita coisa. Então, a gente está pagando. Os meus amigos do Correio vão ficar pagando aí durante anos, porque houve um golpe dentro do fundo de pensão. Não foi isso? Foi. Então, causou, continua causando. General, eu gostaria agora de deixar os microfones do nosso programa, do nosso podcast 7x7, aqui do nosso canal Brasília no Ar, abertos para o senhor falar o que o senhor quiser. Tem alguém te devendo? Aproveita, pode cobrar. O senhor fique à vontade, faça suas considerações. A campanha, de fato, começa só em agosto, é isso? Final de julho ou início de agosto, não sei. Não sei. Então, já quero aqui me justificar com você, meu caro, meu amigo, meu irmão, minha audiência querida, que vai ter o General Paulo Chagas 2, porque o assunto é muito bom. Rapaz, te confesso que não me preparei para esse bate-papo, queria tirar mais dúvidas. O homem é uma enciclopédia, um assunto muito gostoso, entende e gosta. Né, General? Você gosta de política? Não, eu não vou dizer que eu gosto de política. Eu acho que a política é uma obrigação de você estar sabendo o que está acontecendo para poder exercer bem a tua obrigação e o direito de votar. É uma obrigação, porque ela está na Constituição, que, como está na Constituição, que todo o poder emana do povo, e se o povo é que vai definir o futuro do Brasil. É uma responsabilidade muito grande e uma honra muito grande ter esse direito de interferir no futuro do Brasil. Então, as minhas palavras finais são nesse sentido, que cada um de nós tenha esse sentimento do tamanho da responsabilidade que nos cabe, de escolher bem, escolher de acordo com aquilo que nós queremos para o Brasil. Eu não posso dizer para vocês que escolher bem é escolher aquilo que eu vou escolher ou aquilo que eu vou dizer. Não. Nós temos um espectro grande, nós não podemos continuar no maniqueísmo de que ou é direita ou é esquerda, ou é Bolsonaro ou é Lula. Não é assim que funciona. Esse é muito pouco. Nós somos 216 milhões de brasileiros. Não é possível que nós vamos entregar o nosso futuro na mão de apenas 2 pessoas e dizer é um ou é outro. Não. Tem outras pessoas que nós temos que olhar também e enxergar a capacidade deles de nos liderar nesse destino que nós queremos ao Brasil. E quem traça o destino, quem estabelece qual é o destino, somos nós, o povo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, as minhas palavras finais são nesse sentido, que cada um se conscientize das suas responsabilidades, de que saiba em quem vai votar, de que, de alguma forma, eu sei que tem muita gente, e é a maioria do povo, não tem nem tempo para se envolver com política, saber de propósito. As pessoas estão trabalhando e vão se interessar por isso na última semana, às vezes no último dia, às vezes na hora, que chega lá, tem aquele mar de papelzinho no chão, o cara agarra um e é uma cola. E é cola. E é cola. Os partidos vão lá e inundam. É proibido, mas eles fazem igual. De madrugada vão lá e enchem de papelzinho. O cara não sabe o que vai fazer. E nós temos que evitar isso. Nós temos que evitar. Tem que chegar lá já sabendo o que vai fazer para que a resposta, o resultado dessa eleição seja aquilo que nós queremos, que a maioria quer, que a vontade da maioria é que estará valendo a partir de outubro desse ano. Boa sorte a nós todos. Amém, amém. Boa sorte a todos nós brasileiros, a todos nós eleitores. Gente, eu não tenho palavras para agradecer, General. Fico muito grato pela sua delicadeza de nos atender, pelo carinho que o senhor teve com nós, com nossa equipe da Start 7 Produções, com o podcast 7x7. Eu também fico apreensivo nessa questão política. Eu costumo dizer, sabe, General, que a gente não tem que se preocupar com o que eu vou ganhar de benefício. Você tem que se preocupar com que os seus filhos, os seus netos, para o futuro. Eu tive uma conversa aqui com o Coronel Sérgio
fantástico. Falei isso, um abraço, Coronel Sérgio, que deixou um conselho muito bacana. Nós recebemos um país melhor do que esse que está aí. E nós temos obrigação de deixar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Então pense muito nisso na hora que você for votar. Está aí mais um nome, pré-candidato a deputado federal por Brasília, um homem que tem história, que tem pedigree, como diz um amigo meu, tem muito para contar, tem muito para fazer. Então analise bem, dê lá um Google, General Paulo Chagas, vai lá no Facebook, procure o general, leia mais sobre o general, pondere, estude, não só o general, todos os candidatos, faça uma análise bem feita, porque é um dever cívico, é uma obrigação, como o general colocou aqui muito bem. Se você soubesse a força que tem o seu voto, tem gente lá que não está fazendo nada, com o seu voto você tira de lá. Beleza? General, muito obrigado, foi um prazer enorme recebê-lo, viu? Eu quero deixar as portas da Star 7 Produções aqui do nosso canal Brasília no ATV, do podcast 7x7, sempre abertas, a hora que o senhor precisar, conte sempre com a gente. E você que é a nossa audiência, eu só tenho a te agradecer e te pedir, se inscreva no nosso canal. Não falei com você, que é meu amigo empresário hoje, o papo estava tão bom aqui, acabei te esquecendo de te dar um recado. Você quer aprender a viver na internet melhor? Você quer botar o seu produto na internet? Procure a Star 7 Produções. Marcelo Medeiros vai ter orgulho, vai ter um prazer em te receber e te dar instrução para você botar o seu produto na internet. No mais, eu só tenho a agradecer, te pedir para se inscrever no nosso canal e te dizer que em breve nós voltamos, se assim Deus permitir. Tchau!